às igrejas da Galácia ou aos Gálatas é a mais apologética das cartas do apóstolo Paulo. E nesse capítulo 6, dos versículos 1 ao 10, ele trata desse antídoto capaz de habilitar os nossos corações para sofrer um pouco menos, ou para não ficarmos numa deprê, numa ansiedade, numa síndrome de pânico. Ele trata de algo glorioso, que pode nos assemelhar de modo profundo ao Deus que nos criou. Gálatas capítulo 6, 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Leiamos de novo: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, fazemos o bem só para as pessoas que nós gostamos. É isso? É para fazer o bem para quem? A todos, especialmente aos da família da fé. Amados e amadas do Senhor, é inegável que a depressão, a angústia profunda, a ansiedade paralisante, a síndrome do pânico estão fazendo sobre a humanidade uma verdadeira varredura. É difícil uma família que não tenha tido alguém, que não tenha alguém, ou que não vá ter alguém que passe por uma dessas, ou alguns por todas essas manifestações. Quem sabe haja pessoas aqui nessa noite que estão vivendo algum desses processos no seu início, ou saindo, ou no meio do processo achando que não vai conseguir sair. Tais manifestações estão alcançando as pessoas quase que a semelhança da fome que sentimos na ausência de alimento no sistema digestivo. Irmão, se tem uma coisa que todo ser humano tem necessidade, e é difícil alguém que não goste, é de comer. Quem é que gosta de comer? Levante a mão. Se eu pudesse, eu levantaria as duas. Tem gente que diz que dá para viver do sol, dá para viver da luz. Você já ouviu falar disso? Que tem gente que... Mas isso é só por um tempo, chega a hora que eles enjoam da luz. E eles reconhecem que tudo que Deus criou é bom, vamos comer, na medida certa. Mas, esses males, eles estão agindo de forma tão acentuada, com tanta força, que está cada dia mais raro encontrar alguém que não tenha passado ou esteja passando por uma dessas variações de doenças e enfermidades pós-modernas. E por que eu estou dizendo doenças e enfermidades pós-modernas? Doença é algo causado por causa do lugar onde nós vivemos, no planeta Terra, contaminado pelo pecado, onde estamos sujeitos a vírus, estamos sujeitos a bactérias, estamos sujeitos a ações do próprio ecossistema que pode provocar em nós uma doença, que pode provocar uma depressão, uma disfunção química, que pode causar uma ansiedade profunda por causa de falta vitamínica no organismo, pode causar uma síndrome de pânico por um desequilíbrio, por falta de algum elemento no corpo. Mas também essas mesmas doenças podem ser enfermidades, quando a depressão não é por disfunção química, é por opressão maligna, quando a ansiedade é fruto da presença de uma força espiritual que oprime a pessoa. Qualquer uma dessas doenças podem também ser enfermidades. Doença é aquilo que é causada pelo meio. Exemplo, quem não toma água e só toma Coca-Cola, vai ter osteoporose, e provavelmente muitas pedras nos rins. Mas tem pessoas que ficam doentes dos rins, e ela vai fazer exame, não aparece nada, mas o rim não está funcionando, porque não é uma doença, é uma enfermidade. Uma doença pode ser tratada com medicamento e com oração. Agora, enfermidade não adianta medicamento, é só com o poder de Deus. Quem está entendendo? Existe diferença entre doença e entre enfermidade. E cada uma dessas manifestações que eu citei pode ser uma doença ou uma enfermidade. Pergunta para o seu vizinho: você entendeu? Como eu e você não temos raio-x,
Nós não somos uma máquina, aquela que a pessoa entra dentro dela deitada, como que é o nome mesmo? Ressonância magnética. Nós não deveríamos julgar, essa depressão é demônio, essa depressão é manha, essa depressão é chanha, não. Você não sabe o que é, melhor se calar e no máximo falar com Deus, porque se tem uma coisa terrível, é quando a pessoa está sofrendo demais e chega um crente sabido e fala um monte de abobrinha para ela que não ajuda nada. Cutuca o seu vizinho aí e pergunta, você entendeu? Quando a gente não sabe o que falar, melhor calar. Ou no máximo, orar. Orar é melhor do que dar opinião, porque quando oramos, entregamos para Deus. E aí Deus é aquele que pode todas as coisas, independente se é doença ou enfermidade. Posso ouvir um amém? Assim como toda a humanidade está suscetível a doenças e enfermidades, todos quantos quiserem estar em Cristo, depender de Cristo, viver primeiro para Cristo, podem, no poder do Espírito Santo, praticar ações diárias que previnem e combatem as doenças e enfermidades pós-modernas, chamadas de depressão, angústia profunda, ansiedade paralisante, síndrome do pânico e outras. Estou citando essas 4 porque são as mais comuns e as mais encontradas por aí e quem sabe em um ou outro também por aqui. O que eu sei é que assim como na semana passada foi dito que aquelas características do orgulho podem ser vencidas pela presença de Cristo, essas doenças e enfermidades podem ser tratadas com medicamentos e com o poder de Deus. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Ou seja, você não está sozinho. Se você está passando por alguma dessas coisas, se você tiver humildade para se deixar ajudar pelo poder de Deus, para se deixar ajudar por um irmão e para se deixar ajudar também pela medicina, você não vai ficar nesse deserto. Porque nós não estamos vacinados com uma vacina garantida por Deus de que nenhum mal chegaria na nossa tenda, certo ou errado? Certo. Sobre a minha tenda, a sua casa, a minha casa não vale encantamento, não vale macumbaria, não vale feitiçaria se nós estivermos andando na presença do Senhor. Mas algumas pessoas, diante de uma perda de um ente querido, sofrem um abalo no seu organismo, e aquele abalo provoca uma disfunção, uma falta de produção de algum componente químico do corpo, e isso pode gerar uma depressão. Quem me entendeu? E alguns brincando com o pecado, gente casada que fica namorando no Facebook, gente casada que fica namorando no WhatsApp, isso é brecha para o diabo. Diante dessa brincadeirinha virtual, que ninguém vai ficar sabendo que parece uma bobeira, dá uma brecha para o cão, e ele pode entrar. E aí entra uma depressão que ninguém sabe de onde veio. E geralmente quem está lá de bobeira não vai se lembrar depois. Se entope de remédio não adianta nada, porque não é doença, é o quê? Enfermidade. Vai ter que se arrepender, vai ter que confessar, para a seta do diabo ser retirada. Irmãos, não é à toa que a Bíblia diz que nós não devemos brincar com o pecado. O salário do pecado é a morte. Há um tempo atrás, conversando com uma serva de Deus, que tinha muitos motivos para fazer o que estava com vontade de fazer ou o que já tinha feito. E nessa conversa eu disse para essa serva de Deus: você quer ser curada? Você quer ser liberta? Então você precisa se arrepender do que você vem fazendo, dizer para Deus que você não vai fazer mais, e esse mal que está te perseguindo vai sumir agora. Ela disse: eu quero. Ela está sentada aqui. Está sentada aqui. Nós oramos e instantaneamente ela foi curada da síndrome do pânico, de uma ansiedade, de uma angústia, porque aquilo não era doença, era o quê? Enfermidade, provocada por uma prática que desagradava a Deus. E o que é que desagrada a Deus? Tudo aquilo que vai fazer mal para você, ou que através da sua vida está fazendo mal para alguém.
E hoje nós estamos falando sobre ação anti-depressão e outros. Depressão é bom? Síndrome do pânico é bom? Ansiedade que chega a suar e paralisar é bom? Nada disso é bom. É tudo coisa ruim, que Deus não planejou nem para mim e nem para você. O que Deus planejou para mim e para você é vida e vida em abundância. E uma das revelações, irmãos e irmãs, mais difíceis de administrar, que eu recebi de Deus com muita clareza, é a máxima de que Deus não tem dó de ninguém. Deus tem compaixão. Quantas pessoas você conhece, você já encontrou, que estão muito mal? Elas estão se sentindo péssimas. Se elas pudessem, elas tirariam a própria vida. Mas o medo do inferno, graças a Deus, as priva de ouvir a voz do diabo e de tirar a própria vida. Mas essas pessoas, elas têm tempo para ir em baile da terceira idade, elas têm tempo quando novas para ir na balada, elas têm tempo para tudo que o mundo oferece e é paliativo. Mas se você convida para entregar a vida para Jesus e para buscar a face de Deus, o que elas dizem? Ainda não é minha hora, eu ainda não senti no coração, eu busco tudo quanto é coisa que não resolve nada, que já faz muito tempo que eu estou buscando, mas Deus ainda não. Eu pergunto, Deus vai ter dó dessas pessoas? Não, Deus não tem dó. A escolha que você fizer e que eu fizer, Deus vai respeitar, e nós vamos colher daquilo que nós plantamos. Vamos buscar Deus. Você está vivendo, está vendo que estamos no fim dos tempos. Não, agora eu não posso, eu tenho um projeto aí, e eu preciso trabalhar 18 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês. O mês que eu mais amaldiçoo é o de fevereiro, porque é 3 dias a menos de ganho. Tudo bem? Deus dá para quem quiser viver assim o direito de viver assim. Mas essas pessoas vão encontrar o alento para a sua alma se matando de trabalhar? Não, nós precisamos trabalhar porque Deus diz que nós temos que comer do suor do nosso rosto. Mas eu não conheço ninguém que trabalha demais, que fica equilibrado demais, que fica feliz demais e que está realizado da vida, mesmo quando fica rico demais. Você conhece? Não. A graça de Deus cobre pecado quando há arrependimento, mas não cobre remorso, não cobre a minha decisão se eu quiser de viver na safadeza. Você sabe o que é viver na safadeza? Sabe não? Pai, eu estou indo para a escola, pai, fica tranquilo, olha, está duro, mas eu estou me dedicando. Então, pai, eu estou trabalhando de manhã, e à tarde eu estudo em casa, e à noite eu vou para o cursinho, eu agradeço por o senhor estar pagando para mim o cursinho. Aí o infeliz, ao invés de ir para o cursinho, vai para a farra na casa dos amigos. Isso, e é crente ainda. Qual que é o nome disso? Safadeza. A graça de Deus vai cobrir a safadeza dele? Não vai se dar mal na vida. Pode até estar estudando de fato de tarde, mas quando chegar na hora de fazer a prova, vai ter paz, vai ter sossego, vai ter tranquilidade, sim ou não? Não, se fosse pagão não tinha problema, porque pagão vive do jeito que quiser e não tem juízo. E cristão? Meu Deus, o cristão erra de manhã, de tarde já vem a cobrança. Quem já experimentou isso? Estou com a mão levantada. É impressionante, é uma coisa absurda. Mas que ação milagrosa é essa, apóstolo Lucas, capaz de combater todos esses males que estão dominando a vida humana sobre a face da terra? O versículo 9, que foi o primeiro que nós lemos, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então qual é o antídoto? Antidepressão, anti-angústia profunda, anti-síndrome do pânico e outros mais. Qual que é a quarta mesmo?
ansiedade, síndrome do pânico, depressão, angústia profunda. Qual é o antídoto? Fazer o bem. Mas para quem é que eu devo fazer o bem primeiro? Eu devo fazer o bem primeiro para mim. Porque se eu não fizer o bem para mim, eu vou ter condição de fazer o bem para alguém? Como é que alguém que não ama a si mesmo vai conseguir de fato e de verdade amar alguém? Como é que alguém que não se aceita vai conseguir aceitar outra pessoa? O grande problema de duas pessoas se encontrarem é quando as duas ainda não se encontraram consigo. E aí então elas projetam no outro tudo que elas anseiam, porque não veem nelas nada que satisfaz. A primeira pessoa para quem eu devo promover o bem é para mim mesmo. Por isso Jesus ensinou: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus disse que o primeiro e o maior mandamento é amar a Deus? Porque eu só vou conseguir me aceitar, eu só vou conseguir me achar, eu só vou conseguir centrar em mim mesmo quando eu amar a Deus acima de mim. Porque quando eu amo a Deus acima de mim, eu vou aceitar os pais que Deus me deu, eu vou aceitar a vida que Deus me deu, eu vou aceitar o nariz que Deus me deu, eu vou aceitar o que eu tenho, eu vou dar graças a Deus pelo que eu tenho, ainda que tenha algumas coisas que eu quero ter e não posso, mas aquilo não vai me causar desequilíbrio, porque acima de tudo eu já sou grato pelo que tenho. E um dos maiores problemas de desequilíbrio da alma é não possuir aquilo que queria ter, mesmo sabendo que não tem necessidade nenhuma. Quem me entendeu, dá um sinalzinho. Ninguém pode oferecer o que não tem. Quando eu era novo, e já faz tempo, e meus amigos e eu queríamos conquistar uma menina, a conversa era: eu vou dizer para ela isso, eu vou dizer para ela aquilo, eu vou dizer para ela aquilo outro. E você, como meu amigo, vai confirmar tudo. Quem já usou essa estratégia? Levanta a mão. Tem gente que já usou e não quer confessar. Sabe por que precisamos colocar no WhatsApp uma foto com Photoshop? Porque nós não aceitamos como nós somos agora. Então nós temos que colocar lá para as pessoas verem o que nós nunca fomos. Porque quando a pessoa for te conhecer, quem que ela vai encontrar? Aquela foto photoshopeada ou essa realidade encarnada? Você precisa aceitar quem você é. Quando você aceita quem você é, você já está promovendo bem para você. Porque se você se auto-rejeita, como é que você vai querer que as pessoas te aceitem? E se você rejeita você mesmo, quem é que você vai conseguir aceitar? Eu já sofri de rejeição crônica de mim mesmo. Mas se tem uma coisa que eu não tenho mais, é nenhum sentimento de inferioridade. Assim como também não tenho nenhum sentimento de superioridade. Eu penso a respeito de mim exatamente o que a palavra de Deus diz que eu sou. E essa é a receita também para a sua vida. Posso ouvir um aleluia? Ninguém pode oferecer o que não tem. Por isso, a primeira pessoa para quem você deve fazer o bem é você mesmo. E de repente na sua mente pode estar a pergunta: como é que eu posso fazer o bem para mim mesmo? Como é que eu posso promover o meu próprio bem? Vou falar uma receita muito nova para vocês. Primeira coisa que você deve fazer para promover o bem para você mesmo: você deve ler a palavra de Deus todos os dias. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite. Cuide em fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então serás próspero em todos os teus caminhos. Quem aqui lê a Bíblia rigorosamente todo dia? Não precisa levantar a mão.
Não precisa levantar a mão, senão tem gente que vai passar vergonha, vai ser a maioria. Veja bem, quem quer ser bem-sucedido aqui, levante a mão, por favor. Quem quer ter sucesso na vida? Quem quer se dar bem, ser feliz, ter alegria? Levanta a mão alta assim, pelo amor de Deus. Todo mundo quer. Então, o conselho de Deus é: não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele, a hora que você tiver vontade, a hora que você sentir, a hora que você achar que é bom, é isso? Não, de dia e de noite. E cuide em tomar as suas decisões, segundo tudo quanto está escrito. Então, serás bem-sucedido e próspero em todos os teus caminhos. Simples assim. Se você não lê a Bíblia todo dia, você está optando por não fazer o bem nem para você mesmo. Como é que eu faço o bem primeiro para mim? Falando com Deus em oração todos os dias. E jejuando pelo menos uma vez por mês. Eu falava uma vez por semana, mas fica quase inatingível para a maioria, aí ninguém faz nem uma vez por mês. Então vamos mudar para uma vez por mês? Uma vez por mês você vai jejuar. Um jejum por mês vai dar 12 jejuns por ano. 12 vezes por ano. Você faça de conta que você vai fazer exame de sangue. E o doutor Jesus pediu para você jejuar. Mas esse jejum, na verdade, não é para examinar o sangue, é para equilibrar a sua alma. Posso ouvir um amém? Como é que eu promovo o bem para mim mesmo? Lendo a palavra de Deus todos os dias, meditando na palavra todos os dias, falando com Deus todos os dias e jejuando pelo menos uma vezinha por mês, para dizer para a minha carne, para dizer para a minha vontade: não é você quem manda em mim, quem manda em mim é a palavra de Deus, e quem governa a minha vida é o Espírito de Deus, e a minha alma vai se sujeitar, nem que eu tenha que fazer o corpo passar fome uma vez por mês. Como é que eu promovo o bem para mim mesmo? Levando a sério o tempo de estudo, sendo zeloso e disciplinado com o tempo de estudo, independente da idade que você tenha. Se você tem a oportunidade de estudar, você deveria ser zeloso e disciplinado. Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu estudo em escola pública, eu não preciso, se eu estudasse em escola particular, se meus pais estivessem pagando, ou se eu estivesse pagando, eu deveria sim valorizar mais. Mas escola pública é de graça? Não, o cidadão brasileiro, só de imposto pessoal, imposto de renda, ele paga 27%, o governo não dá nada para você, nós é que damos para eles. Não existe escola de graça, a escola pública custa caro também. Se você tem a oportunidade de estudar, faça o seu melhor, porque pode chegar a hora que você vai precisar daquilo que você deveria ter aprendido, e você não vai ter tempo e nem recurso para estudar. Hoje de manhã, eu fiz cócega no pé da minha filha, porque o celular dela despertou e ela não acordou. Aí eu fui lá carinhosamente e fiz cócega no pé dela. Ai, pai, que sono. É que tocou seu despertador. Ah, hoje tem aula de batismo. Maravilha. Fui para a cozinha, dali a pouco apareceu a minha princesa lá. Pai, eu posso faltar a aula de batismo hoje? Não! Ela acordou. E ela pediu, sabe aquele dengo próprio das mulheres? Pai, eu poderia faltar a aula de batismo hoje? Não! Acordou na hora, não falou nada, obediente. Se eu dissesse para ela: sim, querida, fica tranquila, depois o papai, como é que fala quando dá aula depois? Repõe a aula para você. O papai já deu tantas vezes essa aula. Se eu tivesse feito assim, ela teria entendido que as 8 horas que ela passou no shopping em Campo Grande ontem, é mais importante do que as 2 horas na aula de batismo hoje, porque ontem ela teve uma overdose de shopping. Ela ficou da 1 da tarde até as 9 no shopping. Isso acontece a cada 2 meses. E de tempo em tempo ela vai dando um relatório, onde ela está, o que ela está fazendo. É aquela coisa. Não sei se você está me entendendo. Pai,
eu faltei 3 aulas de batismo, pai, vou poder me batizar? Isso foi o João Lucas. Qual foi a resposta? Não! Mas por que, pai? Tem amigo meu que faltou 4 e vai batizar ele, vai faltar 4, você não pode faltar nenhuma. Sabe por que não pode faltar nenhuma? Porque é meu filho. Você deveria ser assim com seu filho, porque às vezes nós somos exigentes e críticos com o filho dos outros, eu sou com os meus, para que eles aprendam desde casa que nós não devemos fazer nada meia boca, muito menos as coisas de Deus. Você não vai batizar, meu filho, você vai ficar para o próximo. Mas pai, por quê, pai? Se eu já li a Bíblia 3 vezes, pai, tem amigo meu que não leu nem uma vez. Meu filho, você não vai batizar para você aprender a valorizar aquilo que está te sendo oferecido da parte de Deus. Você não vai se batizar porque é o melhor para você. Tá bom, pai. Tá bom. Quem está entendendo? Se você for condescendente com seus filhos agora, se você deixa passar as coisas, se você só agrada, quando eles crescerem eles vão ser frouxos, descomprometidos, e aí você vai chorar. Se você for firme agora, principalmente com aquilo que é relacionado com Deus, tem grande chance de eles serem pessoas sobrenaturais. Irmãos, eu não forço meus filhos a se matar de estudar, eu não forço meus filhos a terem as melhores notas, eu até de vez em quando viajo, eles vão junto. É, real, porque a maioria dos pais são mais caxias e duros com as coisas seculares do que com as coisas sagradas. O que é de Deus dá para revelar, e o que é do mundo não, a gente tem que caprichar. Na minha casa, meus filhos são ensinados que tem que caprichar com tudo, mas com as coisas passageiras dá até para uma vez ou outra relevar, mas com as coisas de Deus não dá para relevar nunca. Onze e pouco da noite, a moça entra no escritório, eu preparando a pregação. E aí o Sofia, como é que foi no shopping? O que tem mais lá? Ô Sofia, fica tranquila, eu estou contando só a parte geral. Eu não vou contar as partes particulares da nossa conversa, minha querida filha. E de manhã eu já falei, já está no YouTube. Eu falei, minha filha, o que tem mais no shopping? Tem mais casais, rapazes com moças, ou mais rapazes com rapazes e mais moças com moças? Pai, tem muitos rapazes com rapazes, mas tem mais moça com moça. E o que você sente, minha filha? Como é que causa isso? Pai, eu não quero nem falar, me dá um negócio. Eu falei, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado. Como ela está aqui, eu vou contar uma outra coisa. Não vou contar não. Vou ficar por aqui. Como é que você pode fazer o bem para você mesmo? Leve a sério sua oportunidade de estudar, seja zeloso, seja disciplinado. Não importa se a escola que você estuda é particular ou é pública, faça o seu melhor, seja o melhor de lá. Posso ouvir um amém? Faça o seu melhor no trabalho, faça o melhor que você puder no seu trabalho, você vai estar fazendo bem para você, ainda que você esteja ganhando um salário mínimo, porque você aceitou trabalhar por um salário, então faça o melhor por um salário, porque quer comendo, quer bebendo ou fazendo outra coisa qualquer, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Faça bem primeiro para você, praticando exercício físico, comendo comida saudável. Para de gostar daquelas coisas semi-prontas, cheia de creme, cheia de gulosema, cheia de meleca. Faça o bem para você. Coma comida saudável, de vez em quando coma uma porcaria. Porque a maioria come porcaria todo dia, de vez em quando alguma coisa boa. Beba pelo menos 8 copos de água de 250 ml por dia. Aí o senhor pediu demais. Se você não bebe nem água, você acha que você vai ler Bíblia? Se nem água você bebe, 70% do seu corpo é água. Se você não bebe água, você não lê Bíblia. Se você não lê Bíblia, você não ora. Se você não ora, você não vai jejuar mesmo. Como cristão,
abrir mão de uma dessas práticas significa não estar cuidando nem de si mesmo. E se você não é capaz de fazer o bem nem para você mesmo, é bem certo que uma dessas doenças ou enfermidades, se não te alcançaram, estão te rondando e podem te alcançar. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Não basta entender, tem que guardar no coração e colocar em prática. Já fez o bem para você mesmo? Decidi, apóstolo Lucas. Eu vou ler Bíblia todo dia, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Vou falar com Deus por alguns minutos todos os dias, e pelo menos uma vez por mês eu vou jejuar. E a partir de hoje eu vou caprichar nos estudos, eu também vou fazer o melhor no meu trabalho, vou fazer alguma atividade física, nem que seja pular da cama para baixo, da cama para baixo, já é uma atividade física. Faça alguma coisa, se movimente. Nosso corpo não foi criado para ficar parado, posso ouvir um amém? E eu vou beber pelo menos 8 copos de água por dia. Porque a doença no rim, pode ser provocada pela falta de água e excesso de Coca-Cola. Eu conheço gente que já passou apertado porque não tomava água, só tomava Coca. Mas eu conheço gente que tomava diurético, que tomava água e o rim paralisou. O que só tomava Coca, quando o rim ficou ruim, era uma doença. O que tomava água, tomava chá diurético e ficou com problema no rim, era uma enfermidade. O que tinha problema no rim, tinha que se tratar. O que tinha enfermidade, precisava do quê? Libertação. Quem está entendendo? Tem pessoas que fazem os exames, e os exames dão absolute, perfect, 100% bem, mas o corpo e a alma estão 100% mal. Essa pessoa está precisando de médico ou está precisando de oração? E quem aqui pode orar para quem está doente? Quem pode? Levanta a mão. Todo mundo levante a mão, em nome de Jesus. Porque você pode. Porque não é você que faz. É o Deus Todo-Poderoso que faz através da sua vida quando você ora em nome de Jesus. Fez o bem para você? Está fazendo o bem para você? Então agora você precisa promover o bem do próximo, independente de quem ele seja. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Numa linguagem mais moderna: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Amados e amadas, se não é fácil fazer o bem nem para si mesmo, imagine o quão difícil é fazer o bem para os outros. E eu quero dizer para você que há uma diferença eterna entre fazer o bem para alguém e investir em alguém fazendo o bem com garantia razoável de retorno. Eu não estou dizendo que seja errado, eu não estou dizendo que seja pecado, eu estou dizendo que há uma diferença entre fazer o bem para quem eu sei que vai arredondar alguma coisa de volta para mim, e fazer o bem para quem eu vou fazer o bem e não vai voltar nada. Não é pecado ou errado fazer o bem para alguém, visando também a recompensa pela boa obra feita. Mateus capítulo 10, versículo 40 diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Olha só que coisa tremenda e maravilhosa e gloriosa. É por isso que você precisa fazer visita. Quando você faz uma visita, e você é discípulo de Jesus, servo de Deus, serva de Deus, quando você vai numa casa onde você é bem recebido,
e aquela pessoa não tem nada para te oferecer a não ser água, o copo d'água que ela der para você vai redundar em manifestação da bênção de Deus sobre a vida dela. Você viu como é que Deus trata quem é discípulo de Jesus? Você às vezes nem é aquele discípulo assim, classe A, mas você é discípulo, e por você ser discípulo, e perder o hábito de ficar o domingo a tarde inteira na televisão, você fala, eu vou visitar minha avó, vou visitar meu tio, vou visitar a minha prof, eu vou visitar fulano, eu vou visitar o ciclano, que eu sei que ainda não tenho o que eu tenho, Cristo em mim, a esperança da glória. Eu vou lá fazer uma visita, só para conversar, não vou para pregar, porque só a minha presença já é uma pregação, porque hoje ninguém visita mais ninguém, principalmente se for velho. Você vai lá na casa da criatura, ainda que seja parente seu, parente sua, se ela der um copo d'água para você, ela recebeu você na casa, ela já vai ser abençoada, ele já vai ser abençoado, porque você pisou lá a planta dos seus pés e você foi bem tratado. Quem está me entendendo, levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Fazer o bem é antídoto contra as principais manifestações de males, sejam doenças ou enfermidades. Olha o que diz aqui, o que está sendo orientado na palavra, deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Eu estou sendo edificado em Deus, você está sendo edificado em Deus, e nós temos condições de compartilhar com as pessoas que estão nos abençoando algum benefício material. Isto é certo ou errado? Certo, está escrito aqui. Essa parte nós não gostamos muito, irmãos. Eu gosto disso, porque se tem uma coisa que eu não tenho dificuldade, é instruir as pessoas, sejam nas coisas espirituais e de compartilhar coisas materiais. Eu creio no que Jesus ensinou, melhor é dar do que receber. Está certo que às vezes a gente se coloca em algumas situações embaraçosas, mas é mais certo ainda que tudo aquilo que o ser humano planta, ele colhe. Se você ou eu estamos sendo edificados na vida com Deus e quisermos abençoar com bens materiais, quem está nos abençoando com bens espirituais, tem algum problema, sim ou não? Sim ou não? Ô, louco, o resto está dormindo? Se eu e você quisermos abençoar com bens materiais, quem está nos abençoando com bens materiais, espirituais, tem algum problema, sim ou não? Não. Louvado seja Deus. O problema é quando as pessoas que dizem que trabalham para Deus, maquinam, manipulam, manobram as pessoas que estão recebendo bens espirituais, fazendo com que elas se sintam obrigadas a retribuir com bens materiais. Aí é o problema. Então você fique esperto quando alguém está promovendo o seu bem, falando de Deus, mas vive churumingando que está padecendo necessidade, que a vida está difícil, que não sabe o que está acontecendo, parece que Deus esqueceu dela. Fique esperto, porque a Bíblia diz assim, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não tem problema nenhum ser abençoado, não tem problema nenhum abençoar com bens materiais quem nos abençoa com bens espirituais, mas aquelas pessoas que falam de Deus, que falam em Deus e que estão sempre pedindo alguma coisa em troca, é falso profeta, porque o profeta verdadeiro come gafanhoto e mel, mas não vive churumingando e nem se humilhando para ninguém, porque ele espera em quem? Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Isso não tem a ver com orgulho, isso tem a ver com quem é que está servindo, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que supre as nossas necessidades. Agora a pessoa chega para você e ela diz, como vai, tudo bem? Na paz do Senhor, firme na rocha, como diz o pastor Cristiano, firme na rocha, e lá na sua casa só alegria e felicidade. E como é que está a despensa? Está vazia. A pessoa perguntou, você está sendo leviano ou verdadeiro? Verdadeiro?
A pessoa perguntou, você cumprimentou, e como é que está a sua despensa? Está tudo bem o caroço da goiaba, está vazia. Aí é orgulho, quem está me entendendo? Porque se a pessoa está perguntando é porque Deus já tocou. Mas como quase todos nós somos parecidos com o Nonô Correia, Deus pode até falar, mas a gente pensa assim, vai que não é a voz de Deus. Gente, quem de nós aqui anda doido correndo atrás dos necessitados, querendo dar alguma coisa? Tem alguém? Quando você ouve essa voz, pode saber que é Deus. Mas nessas horas nós queremos testificação divina. Então pode ser que a pessoa para quem que vai chegar até você, vai ser necessário que você seja sincero. Se você tiver abastado, você fala, a despensa está lotada, estou precisando dar um pouco. Eu sei de quem está precisando, o que você pode trazer? Semana que vem doe com amor. Fala para o seu vizinho, vê se não esquece semana que vem. Pelo menos 2 quilos. Graças a Deus, irmãos, na nossa comunidade praticamente não tem mais ninguém necessitado. Mas tem muitas famílias que nós conhecemos necessitadas. E nós podemos abençoar essas muitas famílias. Posso ouvir um amém? Amém. Caminhando aqui, para chegar no final. Muitos pregadores estão com o coração e a língua podre. Por quê? Porque pregam e proclamam a palavra para agradar e ganhar presentes. A maior armadilha do diabo para tirar um verdadeiro profeta da presença de Deus, são aqueles que querem comprá-los com presentes. Não tem problema nenhum aceitar presente. O Eliseu não aceitou do general Naamã. Não tem problema nenhum aceitar presente. Quando alguém, irmão, vem me dar um presente, eu já aviso a pessoa. Saiba que agora serás não apenas abençoado por mim, mas também perseguido. Se você quiser, fica com um presente para você. Se quiser ser perseguido. Como assim, apóstolo? Eu estou te agradando e você está dizendo que vai me perseguir? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu não estou à venda e nem sou comprável. Se você está abençoando, Deus está te usando para me abençoar. Então eu vou querer te abençoar mais ainda. Se você passar perto do pecado, eu já vou chegar perto de você e dizer, se não quiser cair, muda de rumo. Porque geralmente quem ganha presente se torna complacente com aquele que deu o presente. Quando você tem um amigo muito querido, muito legal, que viaja com você, que leva você para as viagens que você gosta de ir, mas não teria condições, aquele amigo está andando na beirada do abismo, mas como ele é amigo, você é avisado por Deus para exortar, e você fala, não vou avisar porque vou perder, ele é meu amigo. Ele já conhece, se ele escolheu viver assim, deixa ele viver assim. Quem conhece situações como essa? Quando você faz isso, você está pecando junto com a pessoa. Irmãos, não foi um, nem dois, nem meia dúzia de empresários. Eu já comi em todas as churrascarias chiques dessa cidade. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar por uma pequena porta chamada agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sabe por quê? Está assim de rico cristão, evangélico, que arruma todas as desculpas do universo para viver do jeito que quer. E algumas vezes comendo a melhor carne, nos melhores lugares, com os melhores petiscos, ouvindo coisas tipo, pois é, eu amo a Deus, eu amo a obra de Deus, eu amo ofertar na obra de Deus, eu amo abençoar os obreiros, mas eu tenho um problema. A minha mulher é frígida, a minha mulher é fria, a minha mulher não me dá carinho, e de vez em quando eu vou na casa das meninas. E aí? Aí eu digo para a pessoa, então, tá certo, irmão. Então você vai para o inferno. Tranquilo. Pagar almoço para pastor, para apóstolo, para profeta, para presbítero, para cantor, para crente, e pular a cerca, não resolve nada. Ser amigo de apóstolo, de pastor, de profeta, de evangelista, de pastor presidente, seja lá do que for, não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. E só é salvo quem se arrepende dos seus pecados e abraça o Salvador e decide andar pelo caminho estreito e apertado. A igreja evangélica, irmãos, hoje está cheia de pessoas vazias, sabe por quê?
As pessoas estão acreditando que ser fiel nos dízimos e nas ofertas é o suficiente. Não, fidelidade em dízimo e oferta é coisa para quem tem um relacionamento íntimo com Deus, relacionamento íntimo de adoração. Agora, se eu adoro a Deus com os dízimos e as ofertas, mas não adoro a Deus com o meu corpo, com as minhas atitudes, com as minhas ações, eu continuo como qualquer pagão. Quem está me entendendo? Na maioria das denominações, irmãos, as pessoas que ocupam cargos de liderança, elas ocupam cargo de liderança por ter chamado de Deus, por ter intimidade com Deus, por ter vida de temor a Deus, ou por ter bastante dinheiro na conta? A maioria das denominações da nossa nação, tomara que Deus nos livre, hoje ainda estamos assim, estão contaminadas com o dinheiro da propina política. Quando chega nessa época do ano, os pastores são visitados, alguns ganham um carro novo, trocam os pneus, algum benefício para a igreja. Você acha que político dá dinheiro do salário dele para alguém? O dinheiro que político dá para pastor, que dá para a igreja, vem de onde? É dinheiro sagrado? É dinheiro da corrupção. E quando esse dinheiro é recolhido, seja para a conta da igreja, no gasofilácio, o que acontece? Quem é que faz parte daquela obra? Aquele que veio para causar depressão, ansiedade, síndrome de pânico e outras coisas mais. Lembre que eu disse, toda depressão é demônio? Sim ou não? Não, tem depressão que é disfunção química, é doença. Tem ansiedade, tem síndrome de pânico, é doença. Mas boa parte, irmãos, é enfermidade. Quantas pessoas você conhece que estão se tratando há décadas, mas nunca ficam bem? Quem conhece? Levanta a mão. É isso aí? Porque o remédio não vai resolver nunca, não é doença. E por isso que você e eu precisamos andar por esse caminho de fazer o bem, porque essas pessoas precisam da manifestação do poder de Deus através da sua vida e da minha, para experimentar a vida de liberdade, vida e vida em abundância. Posso ouvir um amém? Amém. O que eu e você, o que nós oferecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não pode ser vendido e nem pode ser comprado. Quando o general foi até a casa de Eliseu, levando quilos e quilos de ouro, muitas vestes festivais, muitos ternos de grife, o Eliseu mandou ele tomar banho, mergulhar 7 vezes no Jordão, porque ele achou que o que iria acontecer com ele era porque ele podia pagar. E Deus não precisa que ninguém pague nada, nem que ninguém compre nada, porque Jesus já pagou por tudo na cruz do Calvário. Nós não somos vendedores de bênção e nem vendedores de salvação, nós somos proclamadores da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, que no estar consumado de Jesus, as pessoas podem viver em novidade de vida, incluindo você e eu. Só há um tipo de prática, amados, que promove o bem, é a prática da verdade. Nós não podemos ser complacentes com a prática do pecado. Veja bem, um copo d'água dado para um discípulo, para um servo fiel de Jesus, pode mudar a vida de uma família, pode mudar a vida de uma pessoa. Por isso você e eu precisamos sair do egoísmo e nos relacionarmos com pessoas que estão perdidas, com pessoas que estão atoladas nas trevas, no pecado, porque a nossa presença, na presença delas, vai promover a manifestação da glória de Deus sobre elas. Posso ouvir um amém? Não é necessário ser especialista em libertação e nem em cura para fazer o bem. Só é preciso ter um coração que ama e disposto a fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? Quem está me entendendo? Levante a mão bem alto. Então vou terminar, aleluia. Você está entendendo, eu já posso parar para continuar na semana que vem. Estou chegando aqui no final. Nós precisamos também crescer na semelhança com Jesus Cristo de Nazaré, ao ponto de praticarmos o bem também na vida de pessoas onde a princípio um único retorno seria o bem-estar delas. Sabe essa turma que anda pela rua? Na nossa cidade tem muito, não tem?
Você já parou para conversar com algum desses? Impressionante, a maioria é crente desviado. Irmãos, esse nome é engraçado, né? Desviado. Parece que alguém que era viado e que agora não é mais. Né? É esquisito esse nome. A maioria desse pessoal que anda na rua é gente que andava na presença de Deus e brincou tanto ao ponto da mente ficar cauterizada e ele saiu pela rua sem rumo e sem direção. Mas pasme você, que a maioria dessas pessoas, todos os dias, pedem o pão para quem? Para quem? Para Deus. Porque Deus é o único ser no universo que não despreza ninguém. Deus é o único ser no universo que ainda acredita que aquele que já fez tudo que não devia, por continuar vivo, pode, quem sabe, se arrepender e mudar de vida. Então, quando um miserável desse bate na sua porta e pede um prato de comida, ele está recebendo o prato de comida das mãos de quem? Das mãos de Deus através de você. E uma criatura dessa não dá ânimo nenhum, nem para mim, nem para você, dar um prato de comida para ele. Mas nós não podemos negar um prato de comida. Nós não podemos negar um salgadinho. Nós não podemos negar. Algumas vezes, eu, quando tenho dinheiro lá, dou para um e outras vezes não dou para outro. Porque tem alguns que chegam no carro da gente com o olho estatalado. Ontem mesmo um senhor tocou a campainha na minha casa, o olho dele estava daquele jeito que deu até medo. Além de doidão, parecia que ele estava com um cão também. Tem alguma coisa para comer aí? Falei, não tem nada, dono da casa não está. Nós podemos fazer o bem, nós podemos plantar em terra boa, mas existem algumas criaturas que são uma terra tão ruim, que nós não temos estímulo nenhum para fazer nada por ela, mas precisamos aprender a abençoar essas pessoas também com o mínimo. Quem está me entendendo, levanta a mão para o céu e dá um glória. É loucura, mas esse povo que dorme na rua, fala com Deus, todo dia. Deus manda alguém, me dá alguma coisa para comer. E Deus dá. E Ele pode querer usar você. Quando nós passamos por essas situações e os nossos filhos estão juntos, principalmente o João, a Sofia ainda não está nessa fase, mas principalmente o João fala, pai, nós temos que agradecer a Deus, né? Porque nós temos casa para andar, casa para morar, cama para dormir, comida para comer. Quem está entendendo? Quando você se dispõe a fazer o bem, no mínimo, você enxerga que tem gente pior do que você. E a principal estratégia do diabo é querer dizer que o seu estado é o pior do universo. E quando você acredita que o seu estado é o pior do universo, a depressão consegue te vencer, a síndrome do pânico consegue te paralisar, a ansiedade consegue controlar a sua vida. Mas quando você enxerga que ainda há alguma coisa boa em você e que há gente pior do que você, parece que já vem uma energia. E se você usar aquela pouca energia para fazer o bem para alguém, a sua bateria é recarregada. Quem já experimentou isso? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem uma pessoa, irmãos, muito querida para mim. Eu falei com ela na sexta-feira, já não falava com ela há alguns dias. E conversa vai, conversa bem. Pela misericórdia e pela graça de Deus, eu já ajudei essa pessoa algumas vezes. E na conversa chegamos então ao ponto de que
ela está com 2 dentes com curativos, 2 dentes tratados com canal, que agora precisam ser fechados. E ela ainda não completou o tratamento, porque faltou o quê? Você acha que você vai encontrar algum dentista por aí querendo fazer o bem para quem está com 2 dentes com curativo na boca? Não, se não tiver dinheiro, vai ficar com curativo. E eu dei para essa pessoa, irmãos, um não bem redondo. Você sabe o que é um não bem redondo? O não bem redondo é aquele quando a pessoa compartilha a necessidade, mas não pede. E você não fala para ela nem sim nem não, você deixa no ar. Eu dei um não bem redondo. E aquilo martelou tanto a minha cabeça que eu tive que preparar essa mensagem aqui. A depressão está rondando você? A ansiedade está rondando você? A síndrome do pânico está rondando você? Ou alguma dessas está em você? Quer ser curado? Arrume alguém necessitado para você fazer o bem. E olha o que eu vou falar. Às vezes o necessitado pode ser sua mãe, que está precisando apenas de uma visita, onde você vai lá visitá-la e vai conseguir conversar pelo menos uns 15 minutos, sem atender o celular. Às vezes o necessitado pode ser até o seu cônjuge. Para minha esposa conversar comigo, ela tem que marcar a hora. Mas essa semana eu já conversei com ela umas 3 vezes. Louvado seja Deus. Levanta a mão para o céu, meu amor. Já foi um recorde. Às vezes o bem que nós precisamos fazer é para a gente que está bem debaixo do nosso nariz. E o doido é isso, você faz o bem para o outro e o bem volta multiplicadamente para quem? Para você. Na sexta-feira eu dei um não bem redondo, mas na segunda-feira eu vou resolver o problema dos 2 curativos. Com a dor, né? Mas tudo bem. De que adianta, irmãos? Tiago 2,14. Alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Sabe quem é a pessoa que mais bota fé em você? Pergunta para o seu vizinho aí. Sabe quem é a pessoa que mais bota fé em você? Quem é? Você acredita que Deus acredita em você? Esse Deus, Ele tem muita fé. Para acreditar em mim e para acreditar em você, Ele precisa ter muita fé, sim ou não? Sim. Deus acredita em nós. Meu Deus tem uma fé tão grande, que Ele falou durante 490 anos com o mesmo povo, e de geração em geração o povo desobedeceu. Deus mandou o povo para o castigo, o povo estava lá no castigo e continuava desobedecendo, e Deus mandou um recado para o povo, escuta aí, quando se completarem os 70 anos de cativeiro na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Diga aí para o seu vizinho, os planos de Deus para você são planos de te dar esperança e um futuro. Deus quer fazer de você uma pessoa próspera. E sabe por que Deus quer nos abençoar? Para fazer de nós canais de bênção. Mas apóstolo, a minha vida está parecendo um mar morto. E vai continuar assim, se você quiser. Continue se ocupando só com você. Ótimo. Vai ser um mar morto? O mar morto é assim, não escoa para lugar nenhum.
recebe muita água, mas é morto, porque ele não dá nada para ninguém. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. 1 Coríntios 10, 24. Também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Quem foi que escreveu isso? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele estava tão bem com ele mesmo, ele estava tão bem com Deus, que ele não precisava correr atrás do bem dele. Ele podia fazer o bem para os outros. Ele estava tão abençoado que o bem transbordava através da vida dele. E Deus quer fazer isso na sua vida. Só que você não vai ficar assim de um dia para o outro. Comece fazendo pequenas atitudes de bem para as pessoas que estão à sua volta. E daqui a pouco você vai ser alguém que transborda de bênção para todos que estão ao seu redor. Faça assim com o seu dedo profético. Mire no nariz de alguém. E diga para essa pessoa: você foi criado para fazer o bem. Agora diga no nariz de outro aí, vai. Aponta o dedo profético para outro nariz. Você foi criado para fazer o bem. Você tem vergonha de falar para os outros, então coloque o dedo no seu próprio nariz. Fala: você foi criado para fazer o bem. Ô, irmãos, vamos falar sério. A hora mais constrangedora na igreja é essa, né? Principalmente quando a gente canta aquela música: recebi o novo coração do Pai, coração regenerado. Como que é? Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Aí todo mundo: te abençoe, meu irmão. Na hora que é para fechar o olho, está todo mundo assim. Na hora que é te abençoe, meu irmão, te abençoe, meu irmão. Oh, meu Deus, como é duro isso. E o duro que às vezes os ministros de louvor repetem 10 vezes a música. Ah, meu pai, que vontade de jogar o celular na testa. Mas isso seria fazer o mal, né, irmãos? Então a gente segura. E aí, eu como fico mais sem graça do que todos, então eu mudo. Eu vou para um, eu vou para outro. Para não ter que olhar para a mesma criatura. Te abençoe, meu irmão. Mas você foi criado para fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vamos parar por aqui para completar na semana que vem. Mas eu quero terminar dizendo: fazer o bem cansa. Algumas vezes causa frustração. Pode também provocar ira, raiva e até sentimento de idiota ser humano que sou. O apóstolo Paulo disse: desprezível homem que sou. E às vezes quando fazemos o bem para as pessoas e recebemos o mal em troca, ou nenhum obrigado, não recebemos nada, nós pensamos, o diabo fala, e sempre tem alguém para dizer também: idiota foi você aí de fazer. Quem mandou? E a gente fica assim com essa sensação de idiota ser humano que sou. Mas é melhor ser um idiota que faz o bem do que um esperto que planta o mal. Porque se você não cansar de fazer o bem, no tempo certo você vai colher. Aleluia. Fique de pé, no nome do Senhor Jesus. Faça assim com as suas mãos. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, glorificado seja o teu santo nome, porque há um antídoto, porque há um curédio para a depressão, para a síndrome do pânico, para a ansiedade aguda. Bendito seja o teu nome, porque nós fomos levantados, chamados, criados para sermos instrumentos do bem. Ó Deus, dá-nos a decisão de nos permitirmos ser usados pelo Senhor para promover o bem, de modo que o mal seja combatido de dentro de nós, de modo que o bem se multiplique através de nossas atitudes, e dessa maneira o Senhor possa então nos fazer colher, nos fazer viver a plenitude do bem em todas as áreas das nossas vidas. Poderoso Deus, se há alguém aqui nessa hora sendo acusado, sendo maltratado,
que a voz da acusação cesse, e que a voz do teu Espírito Santo ocupe o espaço dela, e que essa pessoa ouça: não temas, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e eu te farei instrumento do bem, para o meu louvor, para a minha honra e para a minha glória. Poderoso Deus, se há pessoas aqui lutando contra uma depressão, uma ansiedade, a síndrome do pânico, que tudo isso comece a cessar, seja uma doença ou uma enfermidade. Que no nome de Jesus, cada filho e cada filha que aqui está, tenha a convicção absoluta que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de nos fazer prosperar, de nos dar esperança de que nós teremos um futuro melhor. Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tome cada vida aqui do alto de sua cabeça, planta dos seus pés com a tua glória, Pai. Oh Deus, ajude cada um a compreender que o Senhor é como Pai e o Senhor é como Mãe. O Senhor é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso que nunca se cansa de nós, que não desiste de nenhum de nós, que está sempre pronto para nos socorrer, esperando que nós te invoquemos. Poderoso Deus, venha com o teu renovo sobre a vida de cada filho e de cada filha, e que esse renovo traga para cada um de nós um estímulo incansável e invencível de promover o bem, de plantar o bem, de semear o bem, para que aqueles que estão à nossa volta fiquem bem, e nós fiquemos melhor ainda, em nome de Jesus de Nazaré. Dá, Pai, que ao sairmos daqui, possamos ir para nossas casas, ou para o lugar, para onde foi combinado que iríamos, debaixo da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder e das Tuas bênçãos, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Sente-se, por favor.